coração. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Cláudio Duarte. Vamos orar para que Deus continue abençoando e fale aos nossos corações, amém? Através do servo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor, com o coração agradecido. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado por ele estar aqui conosco. O Senhor o trouxe aqui para falar ao nosso coração, Senhor, a vidas que aqui estão. Que o Senhor use para louvor e para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Para mim é um prazer poder estar novamente com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz, quero agradecer ao pastor Paulo pela gentileza de me receber. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 29. 2 Crônicas 29, versículo 1. Amém? 2 Crônicas 29, verso 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, continua falando conosco. Até mesmo aquilo que nós não estamos muito animados para ouvir. Mas nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? 25 anos de idade, um rapaz por nome Ezequias se torna rei depois da morte de seu pai. Nós vamos olhar para a história deste moço e vamos aprender algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Mas eu não posso falar de Ezequias sem mostrar para você o ambiente que ele cresceu. Só para você entender como é que era a situação da administração do pai dele, eu preciso que você volte um pouquinho no capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 21. A partir do 21. Pois Acais saqueou a casa do Senhor e a casa do rei e dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, houve-se ainda maior desprezo pelo Senhor, este mesmo rei Acais, pois sacrificou aos deuses de Damasco que o tinham derrotado, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei para que ajudem a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor, fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá fez altar para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde o primeiro até os últimos, eis que estão nos livros dos reis de Judá e de Israel. Acais dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, pois não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção em mim. Tu conhece um cara que fez besteira na vida? Ele não chega nem perto do Acais. Pensa no lambão. Era o tal do Acais. Olha que ele foi tão ruim, mas tão ruim,
que nem depois que morreu, e olha que defunto, fica bonzinho. Dificilmente você vai ver alguém falando mal de um defunto. Normalmente o cara morre, os outros falam assim, há um tempo atrás, num ato fúnebre, o pastor estava ministrando, falando, estamos aqui diante de um grande homem, bom pai, bom marido, bom filho, bom vizinho. Aí a viúva estava sentada perto do caixão, falou para o filho, vê se é seu pai mesmo que está lá. Ou acho que trocaram o defunto, não é possível. Ele não tem tanto adjetivo assim. Acas foi tão ruim, que quando ele morreu, o pessoal falou, gente, nós vamos sepultar. Mas não vamos botar com os outros reis não, que pode ter reclamação. De tão ruim que ele foi. Então eu quero que você entenda que Ezequias cresceu num ambiente de derrota. Ezequias cresceu num ambiente de humilhação, de invasão, de crise. E Acas morreu e deixou o trono para Ezequias. Um trono sem dinheiro, um trono sem exército, um trono sem fé, um trono sem família, um trono sem nada. Olha que herança boa de você herdar. Só que eu aprendi uma coisa nessa vida. Uma herança só é minha se eu tomar posse. Se eu falar que não quero, eu não quero. Meu pai casou 8 vezes. O meu pai casou 8. Construiu mais casa do que João de Barro. O meu pai. Eu cresci vendo meu pai casar e trocar de mulher. Eu olhei e falei, essa é herança? Não quero não. Vou casar com uma mulher só, vou fazer 22 anos, quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela, lógico. Não, na verdade, não sou doido. Mas não é uma herança para mim. Você decide. Olha, eu vou além. Você tem algum problema hereditário? Sua família tem um histórico de câncer? Tudo bem, sua família tem. Mas quando chegar em tu fala, eu não quero. Isso não é para mim. O Jeová Rafá me curou. Você pode dizer não a uma herança e não tomar posse dela. O menino cresceu vendo derrota, humilhação, desgraça. Mas quando ele assumiu o trono, ele falou o quê? Não quero. Não estou afim. Você decide, querido. É você decide se você vai sofrer ou não. Ô pastor, isso não pode. Você decide. Sofrer é um verbo. E verbo, como qualquer outro verbo, só faz sentido se for conjugado. Toma uma posição, não conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. É ou não é verdade? Eu sofro, tu sofre. Eles sofrem, nós sofremos? Vós sofreis. É uma decisão sua. Paulo e Silas estavam presos, haviam apanhados. Todo machucado, lá na prisão. Qual era o verbo a ser conjugado? Qual era? Sofrer. Silas falando para Paulo, bem que me falaram, não anda com Paulo. Não anda com Paulo que eu vou dar confusão. E Paulo falando, Silas, cala a boca, Silas. Mas bateram com força. Não, lá na prisão, Paulo olhou para Silas e falou, vamos conjugar o quê? Adorar. Vamos atrair a presença do Espírito de Deus para este lugar. E vamos ver um terremoto acontecer aqui. Olha só que coisa linda. Você decide, querido. Então, ele olhou, Ezequias olhou e falou assim, eu não quero isso. Meu pai não me deu um referencial, mas eu vou pegar em Davi. Foi lá e pegou um referencial para ele. Isso é sensacional, querido. Você não é um produto do meio. Você decide se você quer ou não quer. A decisão é sua. Está todo mundo separando, largando, adulterando. Mas você olha e diz, não quero isso para mim. Não vou largar minha mulher, não vou arrumar outra mulher. Eu vou ficar com a minha. Não é verdade?
Você olha e diz, essa garotada aí, nova. Você vai para o colégio, para a faculdade, está todo mundo no vucu-vucu danado. Sexo livre. Você olha e diz, eu quero. Mas eu não posso. Eu não vou falar, você não pode falar que não quer. Porque querer você quer, hormônio não aceita Jesus. Hormônio não, hormônio está ali para rupiar você. Para liberar substâncias na sua corrente sanguínea que vai fazer sua pupila dilatar. Sua pele arrupiar. Sua mão suar. Seu coração acelerar. E olha que não é infarto. Mas você olha e diz, a decisão é sua. Você decide. É assim que funciona. Ezequias olhou e disse, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar isso. Chegou a minha vez de fazer a diferença. Não interessa o que meu pai fez. Não interessa o que eles viveram. Chegou agora de eu viver algo novo. E eu vou viver algo diferente na presença do Deus Todo-Poderoso. É assim que tem que ser. Isso é muito importante entender. Olha esse versículo aqui, ó. Quer ver? Se puder, coloca aí na tela. Olha no capítulo 29. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Versículo 10, 29 e 10. Põe aí, por gentileza, se for possível. Capítulo 29, verso 10, para todo mundo ler. Está difícil de achar? É porque senão eu fico no vácuo. Capítulo... Não, está indo. É porque ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança, esse computador. Deu problema? Então não tem problema não. Sua Bíblia está aí? Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua poder de descer. Eu estou Isso, a hora que você resolver, as coisas mudaram. Tem que haver algo em você, uma mudança de mente, uma metanoia. Quando, olha só, Daniel vai para a Babilônia, o texto diz assim, Daniel resolveu no seu, não se contaminou. Por quê? Porque resolveu não se contaminar. É você que decide. Entende? Você quer ser feliz? Você que decide se você quer ser feliz. Esse dia uma senhora falou comigo, eu vim nesse mundo para sofrer. Falei, sério? Ela falou, sério, a minha vitória é no céu. Falei, então sofra. Sofra e aproveite cada minuto do seu sofrimento. Ela falou, o senhor não pode falar isso não, o senhor é pastor. Falei, minha senhora, a senhora falou que a senhora veio aqui para sofrer, quem sou eu? Para contrariar a senhora? Agora, eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para comer o melhor dessa terra. Eu vim aqui para viver tudo que Deus tem para mim, amém? E você também. Então é um poder de decisão que você tem. Ele decidiu, eu vou fazer uma aliança com... Vem cá, ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim, o pai dele deu tudo para os outros. Não leu comigo? O bicho está duro que nem um coco e é um rei. Ele precisava de exército para defender o seu território? Sim ou não? Ele precisava restituir as famílias? Sim! Ele precisava levantar a autoestima daquele povo? Sim, ele precisava de muita coisa. Era uma demanda tão grande, igual a sua. Ah, pastor, estou igual a ele. Estou precisando de tanta coisa que nem sei por onde eu começo. Pois é, ele vai nos dar uma grande lição. Você pode estar precisando de muita coisa, mas tem uma coisa que é prioridade: trazer para a sua vida a presença de Deus. Porque se Deus chegar, se Deus vier para a sua vida, as coisas tomam uma conotação diferente.
Ele precisava de dinheiro. Às vezes você precisa de dinheiro e você fica assim, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Gente, eu tenho que pagar tanta coisa. Que é isso? E agora, onde eu vou arrumar esse dinheiro? Agiota, banco, família, tudo. Não, você fala, Senhor, o Senhor pode vir para a minha vida? Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Então eu estou precisando da sua presença. É ou não é? O que você está precisando? Fala com Ele. Expõe. Eu estou cansado de ver gente falar que não sabe orar. Não sabe orar. Orar é simples demais, é só falar. É porque vem uns caras na igreja orar e às vezes eles orando parece que a gente não sabe. Não, tem umas orações esquisitas. Já vi uns irmãos que... Primeiro que eles mudam o tom de voz. Amado, querido e eterno, longânimo e benigno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos de sua vontade. Aí você fala, eu vim no lugar errado. Isso aqui é a Academia Brasileira de Letra. Não estou fazendo apologia à ignorância. Mas eu estou dizendo que orar é falar. Você não sabe falar? Se você é mudo, ele entende Libra. Pode? Ele entende tudinho. Mas você fala. Você precisa falar. É isso que esse cara vai falar. Ele vai expor para Deus a sua situação. Ele olhou e não gostou do que viu. Ele disse, eu vou mudar essa situação. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento para mudar a nossa vida. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, muda o que tu está gritando. Olha só. Então, quando você for orar, vou te ensinar a oração mais ou menos assim. Ó. É meio simples assim. Ó. Você fala assim, ó, Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor em nome de Jesus. Ó, eu vou logo falando com o Senhor, que o que eu vou falar, o Senhor já sabe tudo. Mas o Senhor falou que a gente tem que falar assim mesmo o Senhor sabendo. Então eu vim falar. Ó, minha vida não está boa não, viu? Ela não está não, estou desempregado, o senhor sabe, né? Está faltando tudo. E o meu casamento também, o senhor viu, que é a mulher que eu arrumei? Pois eu não sei onde eu estava com a cabeça. Que é isso, aquilo era laço, né? Pois é, mas agora eu casei, preciso de um milagre. E os filhos também, o senhor viu que esse filho que é isso, né? Pior que eles são meus filhos do senhor também, não é verdade? O senhor não tem neto? Então eu vou logo visando o senhor, ajuda aí, poxa. Vê se aqueles meninos acham inteligência na cabeça deles. E vou falar uma última coisa com o senhor aqui. Falaram para o senhor que minha sogra está vindo morar aqui? Isso é oração. É você falar para Deus o que está acontecendo na sua vida. É simples demais, nós é que complicamos. Ezequias olhou e disse, eu preciso mudar isso. Você deseja mudar alguma coisa? A noite de mudança é hoje, é agora, é já. É um poder de decisão que você tem nas suas mãos. Você pode precisar de muita coisa, mas cuidado para as demandas não ludibriarem você e não te enganarem. Traga a Deus. Porque se você precisa de proteção, Ele é Senhor dos exércitos. O que você precisa, Ele tem. Ezequias, então, eu gosto desse garoto, 25 anos, chama os sacerdotes e os levitas e diz, aí gente, nós estamos nessa situação, o pessoal falou, e ruim. Nós temos dinheiro? Não tem. Soldado? Também não. Família? Acabou. Autoestima? Zero. Mas eu quero avisar você, nós temos que chamar a presença de Deus. Ué, mas nós estamos precisando de dinheiro. Mas eu quero é Deus. Se Deus vier para cá, o negócio muda. Dá licença, eu sou o rei. Quem decide sou eu. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Vamos limpar a casa do Senhor, vamos abrir as portas que o papai fechou, vamos acender as lâmpadas que o papai apagou, vamos fazer tudo o contrário.
Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero uma vida de vitória. Eu quero uma vida plena. E para eu ter uma vida de vitória e plena, eu preciso fazer isso na presença do Deus eterno que governa a minha vida e tudo aquilo que eu tenho. O pessoal gostou, falou, isso aí, Ezequiel. Vamos lá. Santificou tudo, botou umas roupinhas brancas e reestabeleceu o culto. E tinha culto, a fumaça saía, mas tinha dinheiro não. Nem exército, mas a fumaça estava saindo, estava tudo bonitinho. Glória a Deus, o pessoal falou, está mudando. Pelo menos já tem culto. Mas dinheiro não tem não. E exército também não, só culto. Mas já é alguma coisa, né? E está lá. Aí Ezequias agora, ele vai celebrar a Páscoa. Eu gosto da Páscoa. Sabe por quê? Porque ela trazia a memória do povo, tudo aquilo que Deus fez na saída do Egito. Gente, se tem uma coisa boa, é a memória da gente. Só que crente, não é só crente não. A maioria das pessoas gosta de lembrar de coisa ruim. A Bíblia diz, eis que você tem que trazer à sua memória aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquele espinho, é isso? Eis que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá? Então por que eu vejo tanta gente sofrendo? Esse dia uma moça falou comigo, pastor, minha vida acabou. Eu falei, sério? Por quê, minha senhora? Ele falou, meu marido morreu, o senhor não soube não? Eu falei, eu soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido, não foi a da senhora. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha na carcaça e manda bala. Põe o produto na vitrine. Ela falou, o senhor acha? Eu falei, lógico, dona. Foi ela toda empinadinha, não estava muito legal não. Mas eu não estou aí para desanimar ninguém. Não, na verdade. Empurrei a dona para frente, vamos embora. Bola. É assim que funciona. É assim. Entendeu? Por isso que eu estou te dizendo, ele vai trazer a memória. Vamos lá, celebrar a Páscoa, lembrar o povo, os milagres que Deus... O que Ezequias está querendo dizer ao povo, gente, nós estamos vivendo essa derrota, não é por causa de Deus não, nós estamos nessa derrota por causa das atitudes dos nossos pais, nós podemos mudar isso, cara, vamos mudar isso. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de libertação, Deus é Deus de milagre, nós temos que acreditar nesse negócio, porque pregar é fácil, difícil é viver. Porque presta atenção, se eu falasse assim agora, ó, Deus está me revelando que você, hoje, vai ganhar 1 milhão. O que você ia falar? 1 milhão. 1 milhão. Onde eu vou ganhar 1 milhão? 1 milhão, que é isso? Hoje, essa hora, 1 milhão? 1 milhão. Nem conheço ninguém que tem 1 milhão, quanto mais para me dar. Mas se eu falasse assim, hoje você vai sair daqui e vai ser atropelado. Você ia falar, ser atropelado hoje, gente. Puxa vida, será o que vai me atropelar, hein, gente? Ah, eu não vou embora hoje não, vou dormir aqui na igreja. Como as pessoas têm uma facilidade de pegar para si as coisas ruins. Não, querido. Pegue para você as promessas de Deus. Deus diz que você vale mais que o mundo inteiro. Deus diz que nele nós somos mais do que vencer. Isso aí, pegue isso para tu. Eu aprendi a viver assim. As pessoas olham e falam, pastor, o senhor é muito alegre. Claro, eu estava lascado, perdido no mar do pecado. Não tinha perspectiva nenhuma. Filho de uma menina de 14 anos com um homem de 35 que casou 8 vezes. Fui vender drogas, as pessoas olhavam para mim e diziam, isso não vai chegar a lugar nenhum, amanhã vai estar morto numa vala. E Deus olhou e falou, estou afim de tu. Eu falei, então eu estou afim de tu também. Estamos juntos e misturados, é na verdade. E vamos viver juntos e numa linguagem carioca, o bagulho vai ficar doido. Minha vida mudou, ué. Pare e pense, mexa na sua memória, lembre do que Deus já fez, é isso.
que Ezequias está dizendo: gente, vamos lembrar do que Deus fez. Deus já não fez coisas grandes por você, Deus já não te deu grandes livramentos, então não é isso que você está vivendo hoje que vai te derrotar, porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. É isso que Ezequias está falando. Lembre-se. Mas agora o povo já está celebrando a Páscoa. Tem dinheiro? Tem exército? Mas a autoestima já está melhorando. Celebrando a Páscoa. Aí, olha que coisa engraçada. Ezequias vai pedir oferta. Esquisito isso, né? O povo não tinha dinheiro, ele pede oferta. Olha que coisa engraçada. Aliás, esse negócio de dízimo e oferta é um negócio muito engraçado. Porque Deus é dono do ouro e da prata e pede dinheiro para a gente. Mas isso tem um significado muito importante. Deixa eu falar. O dinheiro, quando é ofertado, ele sai do seu bolso, mas nunca mais sai da sua vida. Nunca mais. Eu preciso entender isso. Mexer nas finanças sempre foi um problema para muita gente. Foi lá em dízimo e oferta. Tem gente que se esconde. E dízimo é uma determinação, você faz, certo? Oferta é com alegria. A Bíblia não diz que dízimo precisa ser com alegria, não. É fidelidade. Você pode pegar o envelope e falar: puxa vida. Mas você entrega e pronto. Oferta que é com alegria. Dízimo não é com alegria, não. É uma determinação. Então o povo, eu fico imaginando aquele povo olhando para Ezequias. Só que Deus está se aproximando. O povo está vendo que as coisas estão mudando, que o rei agora não é aquele corrupto, não é aquele dissimulado do Acais. Apesar de ser filho de Acais, Ezequias era um homem diferente, que priorizava a presença de... Então o povo contribuiu. O povo tinha prazer em levar lá o pouco que tinha e depositar. Até que Ezequias teve que falar: fala para o povo que não precisa trazer mais oferta não, que a gente não tem nem onde colocar mais. O povo consciente. Olha que coisa interessante. É ou não é? E vou explicar uma coisa para você. Tem duas pessoas que têm dinheiro, mas não tem como gastar. Deus e o concorrente. Eu não vou falar o nome, vou falar Lapeta. Eu nunca falo com C, não. Eu falo Lapeta. Porque se você falar com C, ele vem para cá. Se você falar com L, ele vai para lá. É ou não é verdade? Então, é o Lapeta. Deixa esse miserável longe. Para que ficar chamando ele para cá? É ou não é? Você sabia que o diabo quer o seu dinheiro, mas não pode gastar? O diabo não tem como gastar dinheiro. Ele não tem a diabetes nem a diabólica. Ele não é casado. Pode estourar o cartão de crédito. Não tem. Então eu descobri que o diabo não quer o seu dinheiro. Sabe o que o diabo quer? A sua honra. Quer ver você de cabeça baixa. O diabo quer ver você devendo, porque Jesus é príncipe da paz. E a Bíblia diz que aquele que deve é escravo do credor. Entendeu, filho? E o que pode espantar esse troço da nossa vida? Fidelidade. Sou seu pastor não, mas eu preciso te ensinar isso. O dia que eu aprendi o poder da fidelidade, não tem devorador, não tem migrado. Não tem. Nas minhas coisas ele não mexe. É ruim de mexer, hein? O diabo falou com Jó, com Deus a respeito de Jó. Deus querendo tirar onda, porque Deus é demais, gente. Pensa em alguém sensacional, é Deus. Eu fico lendo a Bíblia, eu morro de rir. Como Deus é sensacional, engraçado, seu senso de humor. Eu falo isso por onde eu passo, por isso que eu sou alegre assim. O pessoal acha que eu sou engraçado. Vai ler a Bíblia e você vai ver um Deus engraçadérrimo, sempre com as suas. A água está amarga, tem que ficar doce. Deus diz para Eliseu: joga um prato de sal. Eliseu joga sal para a água, fica doce.
O senhor é demais da conta, não é? Deus, num diálogo com Isaías, só os dois no mesmo ambiente. No final do diálogo, Deus diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: quem como? Vão prender Jesus no Getsemane, adrenalina na veia, todo mundo nervoso. Ele se aproxima dos soldados e pergunta: quem vocês estão procurando? Ele chega no jardim do Éden, o onipresente, onipotente, onisciente, e diz assim: alguém viu Adão aí? Que isso? Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu quero um cão guia, é ou não é verdade? Se isso não é senso de humor, eu não sei o que é esse negócio. E vocês vêm falar que eu sou engraçado. Deus, ele é demais da conta. É tremendo. Olhe só, e olhe que momento mágico eles estão vivendo aqui agora. As ofertas estão lá, o culto já está funcionando, está tudo direitinho, tudo certinho. Mas não tem dinheiro não, nem exército, não tem nada. Por que será, né, gente? Deus já está lá presente. Deus. Só que no capítulo 32, dá uma olhadinha comigo aí. Capítulo 32, versículo de número 8, ou 7 primeiro. Ezequias chama o povo e diz assim: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, e por causa de toda a multidão que está com ele, pois há um conosco, maior do que o que está, com ele está o braço mas conosco o nosso, para nos ajudar e para guerrear por nós. Olha que coisa tremenda. Quando Ezequias fez tudo certinho, sabe quem se levantou? Senaqueribe, rei da Síria. Ele se levanta com seu exército e cerca Judá. Cercou e mandou uma carta para Ezequias, falando: Ezequias, a tradução é minha, tá? Ezequias, eu vou entrar aí, Ezequias. Eu vou arrebentar tudo. O meu pai ganhou do seu pai, lembra que o meu pai ganhou do seu pai? E eu estou ganhando de todo mundo, e só falta você. Se eu já ganhei de todo mundo, por que eu não vou ganhar de tu? Quero ver quem é o seu Deus para livrar você das minhas mãos. Quero ver isso aqui. Eu vou entrar aí. É melhor você se render. Estou só ameaçando por enquanto. Ler a carta na frente de todo mundo. Ezequias falou: calma, gente. Não tema por causa dessa multidão de soldados que tem aí. E nós não temos nenhum. Fica com medo não. Porque tem um conosco que é maior. Com ele está o braço conosco o Senhor nosso. O pessoal deve ter falado: difícil de acreditar nisso, hein? Difícil, hein? Conosco tem um, nós não estamos vendo nenhum aqui. Ele ameaça Ezequias, mas eu quero que você dá uma lidazinha nisso aqui comigo no versículo 20. Amém? Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa e clamaram Isso, preste atenção. Olha para mim aqui agora. Ele foi fazer o que mesmo? O exército lá cercou. O Senaqueribe está falando: vou entrar aí, vou arrebentar tudo. E o Isaías vai fazer o quê? Junto com o Ezequias. Fazer o quê? Que é isso? Isso é um absurdo. Ele falou: eu imagino Ezequias falando: Isaías,
Falei para o povo, fica tranquilo. Para acalmar o povo, Isaías. Mas você viu a quantidade de soldados que tem aí? Isaías. Rapaz, papai fez tudo errado. E teve aquele fim, eu fiz tudo certinho. Santidade, trouxe a presença de Deus, fumacinha, incenso, oferta. E agora esse caos. Vamos falar com o Eterno. Eu imagino a oração do Ezequias mais ou menos assim, ó. Senhor, o Sinaqueribe está bem aí? O senhor escutou o que ele escreveu a respeito do senhor? Que foi lido? Ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se eu sou o senhor, e eu não deixo falar assim de mim não, eu não deixo não. Ó, eu nem ligo do que ele falou a meu respeito, mas, ó, falar assim do senhor, ó, eu, sendo sincero, agora, abrindo meu coração para o senhor, eu fazia alguma coisa. Deve ter sido assim. Uma oração mais ou menos assim. E a oração chegou. E aí, olha que versículo esquisito. Eu não vou nem ler, porque eu fico com vergonha de ler esse texto. Leia para mim. Olha, está só lá, eu achei que estava aqui também. Ah, olha que versículo estranho. Então... Não, peraí, essa tradução está errada. Leia aí. Então o Senhor enviou? Não pode. Quantos anjos? Que é isso? Um anjinho, um exército cercou Judá e Deus manda. Eu imagino Deus escutando a oração do Ezequias e falou assim: quem quer ir lá? Um só para não ter fogo amigo. Um só. Aí Schwarzenegger falou, porque o anjo devia ser o exterminador do futuro. Um só, ele devia ser o Neo do Matrix. Deus tira onda, meu irmão. Deus tira onda. É isso aí. Deus, anjinho. Deus falou, vai lá, um só. O anjo desceu. Chegou. Eu acho que o anjo fazia assim, ó. Porque o texto diz que ele só matou valente. O covarde fugia. O anjo fazia assim. Quem encarava, morria. Quem corria, salvava. E o pessoal morrendo e correndo. Morrendo e o Ezequias lá, ó, Senhor. Olha lá, Senhor, você está vendo lá? Deus deve estar falando, já estou matando tudo. Não estou vendo, não. Matou, põe de novo ali para mim, por favor. Que esse pessoal precisa ver isso. Destruiu do arraial do rei da Síria todos os guerreiros, os covardes, fugiu. Por quê? Porque Deus gosta de propaganda. Se ele mata todo mundo, quem aqui ia fazer a propaganda do que ele fez? Propaganda é a alma do negócio. O pessoal que fugia, os covardes, ia para as nações e chegava lá assim, ó. Aí, gente, eles têm dinheiro não, louco. Eles não têm exército. Eles não têm quase nada, não. Mas tem um anjo lá, maluco. Que é isso? Tem um anjo lá, que o anjo faz a diferença. Era a presença de Deus. Olha só, por isso que eu falo, gente, goste dos fofoqueiros.
É uma propaganda muito. Jesus gostava. Você vê que Jesus, quando ele fazia um milagre, ele queria que todo mundo soubesse. Mas aí ele chamava a pessoa e falava assim, ó, vá e não conte para ninguém. É importante. Fique chateado não, porque quem ficar torcendo contra você vai ser canal para divulgar a vitória que Deus te deu. Entendeu? É assim que funciona. Eles vão proclamar a sua vitória. Agora, as nações vizinhas, os reis vizinhos, vinham trazendo riquezas e tesouros para Ezequias. Falava, Ezequias, gente boa. Falei com o Sinaqueribe, não vai lá mexer com o Ezequias. Não vai lá, que isso aqui é gente boa, bacana, um cara legal. Não tem dinheiro aí não, né? Nem exército, né? Mas ouvi falar que tem um anjo aí perigosíssimo, né? Você está rindo? Por que às vezes a gente fica desesperado, hein, gente? Por que a gente fica tão abatido às vezes quando enfrentamos um problema? Se andamos ao lado de um Deus tão grande. Eu tenho que tomar uma postura diferente. Eu aprendi muita coisa nesse texto, a me posicionar diante das situações. Às vezes estou lá, eu ministro muito para a família. Então é um grande desafio viver em família, porque o lapeta tenta, gente. Você ser um homem de verdade. Eu aprendi com a Bíblia, ser um homem de verdade. Sabe, abrir a porta do carro para minha mulher entrar. Tem gente que sai com o carro, a mulher nem entrou. Vai ela com o pé dentro, o outro do lado de fora. Falando, para, pelo amor de Deus. Uma vida de vitória, de batalha, sim. É isso que o texto diz. Ezequias fez tudo certinho e Deus enviou para ele uma batalha, mas não uma batalha para derrotá-lo, mas uma batalha para que o nome do Senhor fosse glorificado. É para isso que as batalhas vêm na nossa vida, para que o Senhor seja através dela, não é para nos destruir. Nós temos que ter maturidade. O que nós precisamos é atrair a presença de Deus para a sua vida. Aprenda, meu filho, leia a Bíblia. A garotada aí, ó, vocês que são novos, pega a Bíblia e lê. Vocês não vão entender, às vezes eu também não entendo nada. Aí eu tenho que falar com o Espírito Santo, que é o autor, e ninguém explica melhor um livro do que o autor. Aí eu falo, Espírito Santo, o que é isso aqui? Que eu não entendi nada. Agora, não fica esse negócio de botar dedo assim não, tá? Deus vai falar comigo. Conheço a história de um cara que fez isso. Abriu a Bíblia e saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder, que é isso? Enforcar-se? Não, você tem uma interferência nessa comunicação aí. Você é o inimigo que está aí. Eu vou tentar de novo. Vai tu e faz o mesmo. Não é isso que eu estou falando, não. É intimidade, é relacionamento. Aí você passa a ficar mais esperto para viver em família, para criar filho, para viver como homem, dona. Só a Bíblia para ajudar a senhora. Porque o homem é um troço terrível. Estou falando sério. Fala Deus, mas viver com mulher também não é fácil não, rapaz. Adão estava feliz pra caramba. Adão estava feliz no jardim do Éden. Feliz. Deus olhou e falou assim, Adão, tu está muito feliz. Está me incomodando sua felicidade. Vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu, vai. Gente, as batalhas são para nos dar vitória. Hoje, uma grande batalha. Sei que tem uma turma mais nova aqui, mas eu vou falar e não vou falar nada demais não. É porque esses garotos novos aí às vezes sabem mais das coisas do que a gente. O pai foi falar com um menino de 12 anos, falou, filho, senta aí que eu preciso esclarecer umas coisas com você sobre sexo. O menino falou, pode sentar, pai. O pai foi lá, quais são as suas dúvidas?
Então hoje o negócio está de cabeça para baixo. Hoje você vai numa festa de crente, quem é que está cantando? Missionária Shakira, evangelista Luan Santana. Hoje está tudo de cabeça para baixo, tudo. Eu não é? Hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Mas você pode melhorar, aprender com a Bíblia, você ser um homem, ser um gentleman, educado. O homem reclama que faz pouco sexo. Esse dia um cara falou comigo, pastor, essas mulheres não gostam de sexo. Eu falei, mentira, mulher gosta. Não gosta, irmã? Amém? Amém? Mas por que não fazem? Porque o homem não aprendeu na Bíblia. Está tudo explicadinho aqui. Como ser homem de verdade. Entendeu? Homem é o cara da cama, sim, o atleta de alcova. Mas homem também é o cara do sofá que vai chorar com ela, enxugar suas lágrimas e ouvi-la. O homem também vai ser o camarada do altar, que vai orar, interceder por sua casa, está coberta. Isso é homem. Aí os homens ficam reclamando. Sabe por que não? Vou explicar a você. Se aparecesse um circo perto da sua casa, que é esse cirquinho que monta aquela loninha, num terreno assim, e você chamasse sua mulher para ir assistir o espetáculo no domingo, aquele espetáculo com um palhaço lá, um leãozinho que hoje não pode nem ter mais, sem graça. E aí na quarta-feira você falasse para sua mulher, vamos lá assistir o espetáculo de novo, o que ela ia falar? Claro que eu não vou, rapaz. Mas se você levasse sua mulher no Circo de Solé, se na quarta-feira ele te chamasse para ir no Circo de Solé de novo, você iria? Então aprendeu. Melhora o espetáculo que ela frequenta. Entendeu? Esse palhaço sem graça seu, esse leãozinho seu que já virou gatinho. Gente, a vida é simples demais. Eu aprendi, sabe, a viver de uma forma intensa, como se fosse o último dia da minha vida. Sei lá quando vai ser, todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita, 19, era você. Morreu, já era. Então qual é o segredo? O segredo é? Qual é o segredo? Sorria, querido. Jesus te ama. Enfrente suas batalhas, mas traga Deus para perto de você. Esteja sempre à sombra do Onipotente. Deus por perto. Mantenha Ele aí. E com certeza você vai viver uma vida de vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, passei um pouquinho do horário, mas levanta aí. Fique de pé, por favor. Eu queria um músico aqui no teclado, se possível. Isso, obrigado. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Não saísse não, está cedo ainda. Feche os seus olhos aí, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas por segurança, segure a bolsa. Eu não sei quem está aí, né? Feche os seus olhos, fecha aí. Decisão. Uma das palavras mais importantes na nossa vida. Há um tempo atrás havia um programa na televisão com o título de Você Decide. As pessoas ligavam e decidiam o final. A nossa vida ainda continua desse jeito. Você decide. Você decide se vai estudar ou não. Você decide se vai casar ou não. Você decide se vai sofrer ou não. Você decide se vai viver com Deus ou sem Ele. Se você vai trair ou não. Se você vai mentir ou não. Tudo é uma questão de decisão. Se a decisão for certa, se você decidir por trazer a presença de Deus, a vitória é inevitável. As batalhas virão, sim.
Mas após as batalhas, nós iremos ver as vitórias que Deus trouxe com as batalhas. Por isso, nessa hora, se você entrou aqui desviado dos caminhos do Senhor, desligado do corpo, talvez em algum momento da sua história você desistiu de continuar caminhando, ou se você nunca recebeu Jesus, mas hoje decidiu recebê-lo, a decisão é sua. Essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger, mas eu não posso terminar este culto sem fazer essa pergunta a você. Será que você entrou aqui e se decidiu a voltar para os caminhos do Senhor? Se você deseja isso, eu quero que você levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Tem 2 pessoas ali. Tem mais alguém? Fique à vontade. Aí em cima tem alguém? Aqui, amém? Tem mais alguém? Lá tem outra pessoa. Eu vou fazer um pedido a você que está levantando sua mão. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Saia do seu lugar. Se essa é sua noite, saia do seu lugar e venha aqui. Não fique preocupado que você não vai vir sozinho, não. Tem muita gente para vir aqui à frente. Isso. Saia do seu lugar. Tem gente vindo aqui. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Vem para cá. Ali no cantinho está vindo um casal. Glória a Deus. Amém. Amém. Isso, vem para cá. Fique de pé aqui. Tem mais alguém? Ainda dá tempo para você. A decisão é sua, é única e exclusivamente sua. Se você deseja tomar essa decisão, eu sei que ela parece ser uma decisão muito difícil, é verdade. Leva você para uma zona de desconforto. Mas eu não posso deixar de falar isso, porque você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus te trouxe a este lugar para falar com você. Você que está aí no telão, você que está me assistindo aí do lado de fora, eu estou falando com você também. Você também faz parte desse culto. Por gentileza, o pessoal aí fora, né, que trabalham aí na igreja, os obreiros, por favor, identifique se tem alguém aí e traga aqui para dentro. Faça isso. Isso. Olha quanta gente. Glória a Deus. Tem alguém aí fora? Só sinalize para mim. Não, não tem? Então, ok. Aleluias. Diga para seu irmão que está aí do lado: você decide. Você decide. Vamos orar ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor está em nosso meio, e a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Hoje estamos recebendo aqui ovelhas que já eram suas, mas que ainda não estavam no Teu aprisco, mas que hoje estão aqui, ó Deus, te recebendo. Decidiram, não é uma imposição, é uma decisão. Elas decidiram, movidas pelo Teu Espírito Santo. Escreve seus nomes no livro da vida. Ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Isso. Decisão que você tem. Ele decidiu: eu vou fazer uma aliança com... Vem cá, ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim, o pai dele deu tudo para os outros. Não leu comigo?
O bicho está duro que nem um coco e é um rei. Ele precisava de exército para defender o seu território? Sim ou não? Ele precisava restituir as famílias? Sim! Ele precisava levantar a autoestima daquele povo? Sim, ele precisava de muita coisa. Era uma demanda tão grande, igual a sua. Ah, pastor, estou igual a ele. Estou precisando de tanta coisa que nem sei por onde eu começo. Pois é, ele vai nos dar uma grande lição. Você pode estar precisando de muita coisa, mas tem uma coisa que é prioridade: trazer para a sua vida a presença de Deus. Porque se Deus chegar, se Deus vier para a sua vida, as coisas tomam uma conotação diferente. Ele precisava de dinheiro. Às vezes você precisa de dinheiro e você fica assim: meu Deus, eu preciso de dinheiro. Gente, eu tenho que pagar tanta coisa. Que é isso? E agora, onde eu vou arrumar esse dinheiro? Agiota, banco, família, tudo. Não, você fala: Senhor, o Senhor pode vir para a minha vida? Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Então eu estou precisando da sua presença. É ou não é? O que você está precisando? Fala com Ele. Expõe. Eu estou cansado de ver gente falar que não sabe orar. Não sabe orar. Orar é simples demais, é só falar. É porque vem uns caras na igreja orar e às vezes eles orando parece que a gente não sabe. Não, tem umas orações esquisitas. Já vi uns irmãos que... Primeiro que eles mudam o tom de voz. Amado, querido e eterno, longânimo e benigno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos de sua vontade. Aí você fala: eu vim no lugar errado. Isso aqui é a Academia Brasileira de Letra. Não estou fazendo apologia à ignorância, mas eu estou dizendo que orar é falar. Você não sabe falar? Se você é mudo, ele entende Libra. Pode? Ele entende tudinho, mas você fala. Você precisa falar. É isso que esse cara vai falar. Ele vai expor para Deus a sua situação. Ele olhou e não gostou do que viu. Ele disse: eu vou mudar essa situação. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento para mudar a nossa vida. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, muda o que tu está gritando. Olha só. Então, quando você for orar, vou te ensinar a oração mais ou menos assim, ó. É meio simples assim, ó. Você fala assim, ó: Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor em nome de Jesus. Ó, eu vou logo falando com o Senhor, que o que eu vou falar, o Senhor já sabe tudo. Mas o Senhor falou que a gente tem que falar assim mesmo o Senhor sabendo. Então eu vim falar. Ó, minha vida não está boa não, viu? Ela não está não, estou desempregado, o Senhor sabe, né? Está faltando tudo. E o meu casamento também, o senhor viu que é a mulher que eu arrumei? Pois eu não sei onde eu estava com a cabeça. Que isso, aquilo era laço, né? Pois é, mas agora eu casei, preciso de um milagre. E os filhos também, o senhor viu que esse filho que é isso, né? Pior que eles são meus filhos do senhor também, não é verdade? O senhor não tem neto? Então eu vou logo visando o senhor, ajuda aí, poxa. Vê se aqueles meninos acham inteligência na cabeça deles. E vou falar uma última coisa com o senhor aqui. Falaram para o senhor que minha sogra está vindo morar aqui? Isso é oração. É você falar para Deus o que está acontecendo na sua vida. É simples demais, nós é que complicamos. Ezequias olhou e disse: eu preciso mudar isso. Você deseja mudar alguma coisa? A noite de mudança é hoje, é agora, é já. É um poder de decisão que você tem nas suas mãos. Você pode precisar de muita coisa, mas cuidado para as demandas não ludibriarem você e não te enganarem. Traga a Deus, porque se você precisa de proteção, Ele é Senhor dos exércitos. O que você precisa, Ele tem. Ezequias, então, eu gosto desse garoto, 25 anos, chama os sacerdotes e os levitas e diz: aí, gente, nós estamos nessa situação. O pessoal falou: e ruim? Nós temos dinheiro? Não tem.
Soldado, também não. Família, acabou. Autoestima, zero. Mas eu quero avisar você, nós temos que chamar a presença de Deus. Ué, mas nós estamos precisando de dinheiro. Mas eu quero é Deus. Se Deus vier para cá, o negócio muda. Dá licença, eu sou o rei. Quem decide sou eu. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Vamos limpar a casa do Senhor, vamos abrir as portas que o papai fechou, vamos acender as lâmpadas que o papai apagou, vamos fazer tudo o contrário. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero uma vida de vitória, eu quero uma vida plena, e para eu ter uma vida de vitória e plena, eu preciso fazer isso na presença do Deus eterno, que governa a minha vida, e tudo aquilo que eu tenho. O pessoal gostou, falou, isso aí, isso aqui, vamos lá, santificou tudo, botou umas roupinhas brancas, e restabeleceu o culto, e tinha culto, a fumaça saía, mas tinha dinheiro não. Nem exército, mas a fumaça estava saindo, estava tudo bonitinho. Glória a Deus. O pessoal falou, está mudando. Pelo menos já tem culto. Mas dinheiro não tem não. E exército também não, só culto. Mas já é alguma coisa, né? E está lá. Aí Ezequias agora, ele vai celebrar a Páscoa. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Cláudio Duarte. Vamos orar para que Deus continue abençoando e fale aos nossos corações, amém? Através do servo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor, com o coração agradecido. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado por ele estar aqui conosco. O Senhor o trouxe aqui para falar ao nosso coração, Senhor, a vidas que aqui estão. Que o Senhor use para louvor e para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Para mim é um prazer poder estar novamente com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz, né? Quero agradecer ao pastor Paulo pela gentileza de me receber. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 29. 2 Crônicas 29, versículo 1. Amém? 2 Crônicas 29, verso 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, continua falando conosco, até mesmo aquilo que nós não estamos muito animados para ouvir. Mas nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? 25 anos de idade, um rapaz por nome Ezequias se torna rei depois da morte de seu pai. Nós vamos olhar para a história deste moço e vamos aprender algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Mas eu não posso falar de Ezequias sem mostrar para você o ambiente que ele cresceu. Só para você entender como é que era a situação da administração do pai dele, eu preciso que você volte um pouquinho no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 21. A partir do 21. Pois Acais saqueou a casa do Senhor e a casa do rei e dos príncipes,
e deu os despojos por tributo ao rei da Síria. Porém, isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, houve-se ainda maior desprezo pelo Senhor, este mesmo rei Acais, pois sacrificou aos deuses de Damasco que o tinham derrotado e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei para que ajudem a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor, fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá fez altar para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde o primeiro até os últimos, eis que estão nos livros dos reis de Judá e de Israel. Acais dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, pois não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção em mim. Tu conhece um cara que fez besteira na vida? Ele não chega nem perto do Acais. Pensa no lambão. Era o tal do Acais. Olha que ele foi tão ruim, mas tão ruim, que nem depois que morreu, e olha que defunto, fica bonzinho. Dificilmente você vai ver alguém falando mal de um defunto. Normalmente o cara morre, os outros falam assim, há um tempo atrás, num ato fúnebre, o pastor estava ministrando, falando: estamos aqui diante de um grande homem, bom pai, bom marido, bom filho, bom vizinho. Aí a viúva estava sentada perto do caixão, falou para o filho: vê se é seu pai mesmo que está lá. Ou acho que trocaram o defunto, não é possível. Ele não tem tanto adjetivo assim. Acais foi tão ruim, que quando ele morreu, o pessoal falou: gente, nós vamos sepultar, mas não vamos botar com os outros reis não, que pode ter reclamação. De tão ruim que ele foi. Então eu quero que você entenda que Ezequias cresceu num ambiente de derrota. Ezequias cresceu num ambiente de humilhação, de invasão, de crise. E Acais morreu e deixou o trono para Ezequias. Um trono sem dinheiro, um trono sem exército, um trono sem fé, um trono sem família, um trono sem nada. Olha que herança boa de você herdar. Só que eu aprendi uma coisa nessa vida: uma herança só é minha se eu tomar posse. Se eu falar que não quero, eu não quero. Meu pai casou 8 vezes. O meu pai casou 8. Construiu mais casa do que João de Barro. O meu pai. Eu cresci vendo meu pai casar com concorrente. Eu não vou falar o nome, vou falar Lapeta. Eu nunca falo com C, não. Eu falo Lapeta. Porque se você falar com C, ele vem para cá. Se você falar com L, ele vai para lá. É ou não é verdade? Então, é o Lapeta. Deixa esse miserável longe. Para que ficar chamando ele para cá? É ou não é? Você sabia que o diabo quer o seu dinheiro, mas não pode gastar? O diabo não tem como gastar dinheiro. Ele não tem a diabetes nem a diabólica. Ele não é casado. Pode estourar o cartão de crédito. Não tem. Então eu descobri que o diabo não quer o seu dinheiro. Sabe o que o diabo quer? A sua honra. Quer ver você de cabeça baixa. O diabo quer ver você devendo, porque Jesus é príncipe da paz. E a Bíblia diz que aquele que deve é escravo do credor. Entendeu, filho? E o que pode espantar esse troço da nossa vida? Fidelidade. Sou seu pastor não, mas eu preciso te ensinar isso. O dia que eu aprendi o poder da fidelidade, não tem devorador, não tem migrado. Não tem. Nas minhas coisas ele não mexe. É ruim de mexer, hein? O diabo falou com Jó, com Deus a respeito de Jó. Deus querendo tirar onda, porque Deus é demais, gente.
Pensa em alguém sensacional, é Deus. Eu fico lendo a Bíblia, eu morro de rir. Como Deus é sensacional, engraçado, seu senso de humor. Eu falo isso por onde eu passo, por isso que eu sou alegre assim. O pessoal acha que eu sou engraçado. Vai ler a Bíblia e você vai ver um Deus engraçadérrimo, sempre com as suas. A água está amarga, tem que ficar doce. Deus diz para Eliseu: joga um prato de sal. Eliseu: eu jogar sal para a água fica doce. O Senhor é demais da conta, não é nada. Deus, num diálogo com Isaías, só os dois no mesmo ambiente. No final do diálogo, Deus diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: quem como? Vão prender Jesus no Getsêmani, adrenalina na veia, todo mundo nervoso. Ele se aproxima dos soldados e pergunta: quem vocês estão procurando? Ele chega no jardim do Éden, o onipresente, onipotente, onisciente, e diz assim: alguém viu Adão aí? Que isso? Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu quero um cão guia, é ou não é verdade? Se isso não é senso de humor, eu não sei o que é esse negócio. E vocês vêm falar que eu sou engraçado. Deus, ele é demais da conta. É tremendo. Olhe só, e olhe que momento mágico eles estão vivendo aqui agora. As ofertas estão lá, o culto já está funcionando, está tudo direitinho, tudo certinho. Mas não tem dinheiro não, nem exército, não tem nada. Por que será, né, gente? Deus já está lá presente. Deus. Só que no capítulo 32, dá uma olhadinha comigo aí. Capítulo 32. Versículo de número 8, ou 7 primeiro. Ezequias chama o povo e diz assim: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, e por causa de toda a multidão que está com ele, pois há um conosco, maior do que o que está, com ele está o braço mas conosco o nosso, para nos ajudar e para guerrear por nós. Olha que coisa tremenda. Quando Ezequias fez tudo certinho, sabe quem se levantou? Senaqueribe, rei da Síria. Ele se levanta com seu exército e cerca Judá. Cercou e mandou uma carta para Ezequias, falando: Ezequias, a tradução é minha, tá? Ezequias, eu vou entrar aí, Ezequias. Eu vou arrebentar tudo. O meu pai ganhou do seu pai, lembra do meu pai ganhou do seu pai? E eu estou ganhando de todo mundo, e só falta você. Se eu já ganhei de todo mundo, por que eu não vou ganhar de tu? Quero ver quem é o seu Deus para livrar você das minhas mãos. Quero ver, Ezequias, eu vou entrar aí, é melhor você se render. Estou só ameaçando por enquanto. Ler a carta na frente de todo mundo. Ezequias falou: calma, gente, não tema por causa dessa multidão de soldados que tem aí, e nós não temos nenhum. Fica com medo não, porque tem um conosco, que é maior, com ele está o braço conosco o Senhor nosso. O pessoal deve ter falado: difícil de acreditar nisso, hein? Difícil, hein? Conosco tem um, nós não estamos vendo nenhum aqui. Ele ameaça Ezequias, mas eu quero que você dá uma lidazinha nisso aqui comigo no versículo 20.
Amém? Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa e clamaram ao... Isso, preste atenção. Olha para mim aqui agora. Ele foi fazer o que mesmo? O exército, e trocar de mulher. Eu olhei e falei, essa é herança? Não quero não. Vou casar com uma mulher só, vou fazer 22 anos, quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela, lógico. Não, na verdade, não sou doido. Mas não é uma herança para mim. Você decide. Olha, eu vou além. Você tem algum problema hereditário? Sua família tem um histórico de câncer? Tudo bem, sua família tem. Mas quando chegar em tu fala, eu não quero. Isso não é para mim. O Jeová Rafá me curou. Você pode dizer não a uma herança e não tomar posse dela. O menino cresceu vendo derrota, humilhação, desgraça. Mas quando ele assumiu o trono, ele falou o quê? Não quero. Não estou afim. Você decide, querido. É você decide se você vai sofrer ou não. Ô pastor, isso não pode. Você decide. Sofrer é um verbo. E verbo, como qualquer outro verbo, só faz sentido se for conjugado. Toma uma posição, não conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. É ou não é verdade? Eu sofro, tu sofre. Eles sofrem, nós sofremos? Vós sofreis. É uma decisão sua. Paulo e Silas estavam presos, haviam apanhados. Todo machucado, lá na prisão. Qual era o verbo a ser conjugado? Qual era? Sofrer. Silas falando para Paulo. Bem que me falaram, não anda com Paulo. Não anda com Paulo que eu vou dar confusão. E Paulo falando, Silas, cala a boca. Silas. Mas bateram com força. Não, lá na prisão, Paulo olhou para Silas e falou, vamos conjugar o quê? Adorar. Vamos atrair a presença do Espírito de Deus para este lugar. E vamos ver um terremoto acontecer aqui. Olha só que coisa linda. Você decide, querido. Então, ele olhou, Ezequiel olhou e falou assim, eu não quero isso. Meu pai não me deu um referencial, mas eu vou pegar em Davi. Foi lá e pegou um referencial para ele. Isso é sensacional, querido. Você não é um produto do meio. Você decide se você quer ou não quer. A decisão é sua. Está todo mundo separando, largando, adulterando. Mas você olha e diz, não quero isso para mim. Não vou largar minha mulher, não vou arrumar outra mulher. Eu vou ficar com a minha. Não é verdade? Você olha e diz, essa garotada aí, nova. Você vai para o colégio, para a faculdade, está todo mundo no vucu-vucu danado. Sexo livre. Você olha e diz, eu quero. Mas eu não posso. Eu não vou falar, você não pode falar que não quer. Porque querer você quer, hormônio não aceita Jesus. Hormônio não, hormônio está ali para rupiar você. Para liberar substâncias na sua corrente sanguínea que vai fazer sua pupila dilatar, sua pele arrupiar, sua mão suar, seu coração acelerar. E olha que não é infarto. Mas você olha e diz, a decisão é sua. Você decide. É assim que funciona. Ezequias olhou e disse, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar isso. Chegou a minha vez de fazer a diferença. Não interessa o que meu pai fez, não interessa o que eles viveram. Chegou agora de eu viver algo novo, e eu vou viver algo diferente na presença do Deus Todo-Poderoso. É assim que tem que ser. Isso é muito importante entender. Olha esse versículo aqui, ó. Quer ver? Se puder, coloca aí na tela. Olha no capítulo 29. Olha o que diz esse versículo aqui, ó.
versículo 10, 29 e 10. Põe aí, por gentileza, se for possível. Capítulo 29, verso 10, para todo mundo ler. Está difícil de achar? É porque senão eu fico no vácuo. Capítulo... Não, está indo. É porque ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança, esse computador. Deu problema? Então não tem problema não. Sua Bíblia está aí? Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua poder de descer. Eu estou Isso, a hora que você resolver, as coisas mudaram. Tem que haver algo em você, uma mudança de mente, uma metanoia. Quando, olha só, Daniel vai para a Babilônia, o texto diz assim: Daniel resolveu no seu, não se contaminou. Por quê? Porque resolveu não se contaminar. É você que decide. Entende? Você quer ser feliz? Você que decide se você quer ser feliz. Esse dia uma senhora falou comigo: eu vim nesse mundo para sofrer. Falei, sério? Ela falou, sério, a minha vitória é no céu. Falei, então sofra. Sofra e aproveite cada minuto do seu sofrimento. Ela falou, o senhor não pode falar isso não, o senhor é pastor. Falei, minha senhora, a senhora falou que a senhora veio aqui para sofrer, quem sou eu? Para contrariar a senhora? Agora, eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para comer o melhor dessa terra. Eu vim aqui para viver tudo que Deus tem para mim, amém? E você também. Então é um poder de decisão. Eu gosto da Páscoa. Sabe por quê? Porque ela trazia a memória do povo, tudo aquilo que Deus fez na saída do Egito. Gente, se tem uma coisa boa, é a memória da gente. Só que crente, não é só crente não. A maioria das pessoas gosta de lembrar de coisa ruim. A Bíblia diz, eis que você tem que trazer à sua memória aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquele espinho, é isso? Eis que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá? Então por que eu vejo tanta gente sofrendo? Esse dia uma moça falou comigo, pastor, minha vida acabou. Falei, sério? Por quê, minha senhora? Ele falou, meu marido morreu, o senhor não soube não? Falei, eu soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido, não foi a da senhora. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha na carcaça e manda bala. Põe o produto na vitrine. Ela falou, o senhor acha? Eu falei, lógico, dona. Foi ela toda empinadinha, não estava muito legal não. Mas eu não estou aí para desanimar ninguém. Não, na verdade. Empurrei a dona para frente e vamos embora. Bola. É assim que funciona. É assim. Entendeu? Por isso que eu estou te dizendo, ele vai trazer a memória. Vamos lá celebrar a Páscoa, lembrar o povo, os milagres que Deus... O que Ezequias está querendo dizer ao povo, gente, nós estamos vivendo essa derrota, não é por causa de Deus não, nós estamos nessa derrota por causa das atitudes dos nossos pais, nós podemos mudar isso, cara, vamos mudar isso. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de libertação, Deus é Deus de milagre, nós temos que acreditar nesse negócio, porque pregar é fácil, difícil é viver. Porque presta atenção, se eu falasse assim agora, ó, Deus está me revelando que você, hoje, vai ganhar 1 milhão. O que você ia falar? 1 milhão. 1 milhão. Onde eu vou ganhar 1 milhão? 1 milhão, que é isso? Hoje, essa hora, 1 milhão? 1 milhão. Nem conheço ninguém que tem 1 milhão, quanto mais para me dar. Mas se eu falasse assim, hoje você vai sair daqui e vai ser atropelado. Você ia falar, ser atropelado hoje, gente. Puxa vida, será o que vai me atropelar, hein, gente?
Ah, eu não vou embora hoje não, vou dormir aqui na igreja. Como as pessoas têm uma facilidade de pegar para si as coisas ruins. Não, querido. Pegue para você as promessas de Deus. Deus diz que você vale mais que o mundo inteiro. Deus diz que nele nós somos mais do que vencer. Isso aí, pegue isso para tu. Eu aprendi a viver assim. As pessoas olham e falam, pastor, o senhor é muito alegre. Claro! Eu estava lascado, perdido no mar do pecado. Não tinha perspectiva nenhuma. Filho de uma menina de 14 anos com um homem de 35 que casou 8 vezes. Fui vender drogas. As pessoas olhavam para mim e diziam, isso não vai chegar a lugar nenhum. Amanhã vai estar morto numa vala. E Deus olhou e falou, estou afim de tu. Eu falei, então eu estou afim de tu também. Estamos juntos e misturados. É ou não é verdade? E vamos viver juntos e numa linguagem carioca, o bagulho vai ficar doido. Minha vida mudou, ué. Pare e pense, mexa na sua memória, lembre do que Deus já fez. É isso que Ezequias está dizendo. Gente, vamos lembrar do que Deus fez. Deus já não fez coisas grandes por você. Deus já não te deu grandes livramentos. Então não é isso que você está vivendo hoje que vai te derrotar. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. É isso que Ezequias está falando. Lembre-se. Mas agora o povo já está celebrando a Páscoa. Tem dinheiro? Tem exército? Mas a autoestima já está melhorando. Celebrando a Páscoa. Aí, olha que coisa engraçada. Ezequias vai pedir oferta. Esquisito isso, né? O povo não tinha dinheiro, ele pede oferta. Olha que coisa engraçada. Aliás, esse negócio de dízimo e oferta é um negócio muito engraçado. Porque Deus é dono do ouro e da prata e pede dinheiro para a gente. Mas isso tem um significado muito importante. Deixa eu falar. O dinheiro, quando é ofertado, ele sai do seu bolso, mas nunca mais sai da sua vida. Nunca mais. Eu preciso entender isso. Mexer nas finanças sempre foi um problema para muita gente. Foi lá em dízimo e oferta. Tem gente que se esconde. E dízimo é uma determinação, você faz, certo? Oferta é com alegria. A Bíblia não diz que dízimo precisa ser com alegria, não. É fidelidade. Você pode pegar o envelope e falar... Puxa vida. Mas você entrega e pronto. Oferta que é com alegria. Dízimo não é com alegria, não. É uma determinação. Então o povo, eu fico imaginando aquele povo olhando para Ezequias. Só que Deus está se aproximando. O povo está vendo que as coisas estão mudando, que o rei agora não é aquele corrupto, não é aquele dissimulado do Acais. Apesar de ser filho de Acais, Ezequias era um homem diferente, que priorizava a presença de... Então o povo contribuiu. O povo tinha prazer em levar lá o pouco que tinha e depositar. Até que Ezequias teve que falar, fala para o povo que não precisa trazer mais oferta não, que a gente não tem nem onde colocar mais. O povo consciente. Olha que coisa interessante. É ou não é? E vou explicar uma coisa para você. Tem duas pessoas que têm dinheiro, mas não tem como gastar. Deus e o